A obra da cruz, ela é uma obra exclusiva do amor de Deus. A Bíblia diz, em Apocalipse 13:8, que o Cordeiro de Deus, fazendo uma menção a Jesus, ele foi morto antes da fundação do mundo. Esse mundo aqui, essa palavra mundo, ela vem do grego cosmos. Antes que o cosmo fosse criado, já havia acontecido no coração de Deus, na fundação do universo, a obra da cruz. Logo, a cruz, gente, não é um fracasso de Deus, mas a cruz é o plano de Deus que foi levado a cabo, cumprindo o propósito de Deus. Era o propósito de Deus para nos alcançar. Quando Pedro, na sua ministração, na sua pregação, no dia de Pentecostes, Atos capítulo de número 2, ele está pregando, ele diz assim, no versículo 23 de Atos 2, ele diz: Jesus, que foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Observe, Jesus foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Ele diz: e vocês, com a ajuda dos homens perversos, o mataram pregando na cruz, mas Deus o ressuscitou, solta as ânsias da morte, porque era impossível que fosse retido por ela. A cruz, gente, a cruz é o centro da história. Todas as coisas convergem para a crucificação. Tudo muda a partir da crucificação. O mundo antes da cruz apontava para este grande dia. O Velho Testamento profetizava este dia. E depois que o dia acontece, então tudo muda a partir daí. Paulo, quando vai escrever Gálatas capítulo 4, versículo 4, ele diz: vindo à plenitude dos tempos, ou seja, no momento determinado por Deus, deste pré-conhecimento de Deus, no exato momento, vindo à plenitude de tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam debaixo da lei, para que fôssemos recebidos como filhos adotivos. Não há dúvida nenhuma de que a cruz é o centro de tudo o que aconteceu na história humana. Aponta para a salvação de todos aqueles que creem no Senhor. Mas o que me choca é o que está escrito aqui. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. Ali, acima da cabeça daqueles homens, daqueles soldados, estava acontecendo o momento mais importante da história humana. E enquanto acontecia o divisor de águas da humanidade, enquanto se realizava cabalmente o plano de Deus na cruz, no pé, embaixo, tinha um grupo de pessoas que lançavam sortes para ver, não sei se era uma moeda, não sei se era um copinho com dado, não sei se era, eu jogo para cima, dependendo do jeito que caía, a roupa é minha. O que importa dizer é que eles jogavam pelas vestes de Jesus, enquanto acima das suas cabeças estava o Filho de Deus. É algo impressionante. Como é possível não perceber o que está acontecendo? Na cruz, Deus deu o seu melhor. Na cruz, os homens deram o seu pior, a indiferença. Na cruz, Jesus alcançou o ponto mais baixo na humilhação, para que os homens alcançassem o ponto mais alto de serem chamados filhos de Deus. Na cruz,
Jesus demonstrou compaixão, mas na mesma cruz os homens demonstraram zombaria. Na cruz, gente, Jesus derramou a sua justiça, mas foi na cruz que o homem derramou toda a sua rebelião. É na cruz que o amor de Deus se manifestou de forma plena, completa, absoluta, altruísta, abrindo mão de si mesmo, para alcançar os homens que nele crescem. Na cruz, o homem, ao contrário disso, demonstra frieza, impiedade, incredulidade. Naquele madeiro, Deus manou a sua salvação. A salvação antes, como li em Apocalipse, a salvação que antes estava num plano eterno, na eternidade. Esta salvação eterna entra agora na história humana e é derramada sobre todos nós. Pelo pecado, a morte de Jesus, e por Jesus na cruz, a nossa cura. Dá para você dar só um glória a Deus. Obrigado. Vocês conseguem. A cruz, gente, é algo maravilhoso. Enquanto tudo isso acontecia, os soldados estavam ali embaixo, inertes a tudo isso. Jogavam, riam, gargalhavam completamente aquém de tudo aquilo. É mais ou menos o quadro que tinha na terra quando o dilúvio veio. Os homens faziam o que queriam, davam-se em casamento, e faziam das suas histórias aquilo que os seus próprios desejos pediam. Então veio a esperança, a arca, e Deus manda o dilúvio, mas os homens zombando, são todos mortos pelas águas do dilúvio, enquanto a arca da salvação estava ali de portas abertas, mas era absolutamente ignorada. Quando a gente analisa essa cena aqui, só desse versículo aqui, gente, está aí. Quando a gente analisa isso, a gente consegue perceber algumas coisas. A primeira delas é que esses homens foram completamente irresponsáveis com o plano de Deus de redenção. Eles estavam tão perto da cruz, mas tão longe do Salvador. Vocês não estão entendendo. Eles estavam jogando aqui, e Jesus está aqui, aqui, era só esticar a mão e tocariam no pé do Salvador, que estava entregando a sua vida naquele momento para a humanidade. É tão perto. Foram eles que pregaram Jesus, foram eles que levantaram a cruz, foram eles que deram o vinagre, eles estavam tão próximos. E isso reflete nos dias de hoje. A gente está tão perto de Jesus às vezes, mas tão longe do Salvador. Às vezes a gente conhece alguém que foi transformado por Jesus, mas não conhece o Jesus que transformou aquele que a gente conhece. É impressionante. Nós nascemos numa nação, e louvado seja Deus pela nação brasileira, porque você pode trazer uma Bíblia, você pode ter uma Bíblia dentro da sua casa, você pode colocar uma Bíblia debaixo do seu braço e ir aonde você quiser, você pode ler a Bíblia. Nós temos acesso à palavra de Deus, somos tão próximos, mas mesmo assim, às vezes o nosso coração está tão longe, às vezes dentro da igreja de Jesus, mas longe do Jesus da igreja. Há um esticar de braço, e eu toco no Salvador. É só eu me dar conta da situação, mas ao contrário disso, eles estavam envolvidos em jogar para ver quem ficava com as roupas de Jesus. É chocante. Quando a gente fala de tocar, a gente tem que falar da mulher do fluxo de sangue, que ao contrário dos soldados, entendeu a importância disso. Era uma mulher que sofria tanto tempo, e ela conhecia a palavra de Deus. Eu vou repetir isso para você. Quem conhece a palavra de Deus, gente, está sempre um passo à frente. Por quê? Porque eu não preciso
ligar para ninguém ou perguntar para alguém o que Deus espera de mim, na maioria das situações, porque a palavra já diz. Então, se a palavra diz, eu estou sempre um passo à frente, fazendo o que está no coração de Deus. Essa mulher conhecia a palavra, ela conhecia o texto de Malaquias 4:2 do Velho Testamento, que dizia: mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça e trará cura nas suas asas. Ela conhecia esse texto. E a palavra asa aqui em Malaquias, ela não se refere, gente, a uma ave, a uma asa de uma ave, mas ela se refere à ponta do talite, que é um manto que todo homem judeu coloca sobre si para entrar na oração. Então, o texto aqui, ele traz, essa palavra profética de Malaquias, traz essa figura de que aqueles que creem no nome do Senhor, vai nascer o sol da justiça, e esse sol da justiça trará nas suas asas, ou seja, na ponta das suas vestes, trará cura. Então a gente olha para isso e a gente entende que aquela mulher que conhecia a Bíblia, ela sabia que a unção que estava na cabeça de Jesus, também estava na orla das suas vestes. Ela conhecia o Salmo 133, que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba de Arão, e que desce até a orla das suas vestes. Ou seja, o óleo que estava sobre a cabeça de Arão, ele alcançava a orla das vestes, ele alcançava a ponta das asas. Então, essa mulher, conhecendo a Bíblia, olha o que ela fez. Ela veio por detrás dele e diz assim em Marcos 5:28, porque ela dizia em seu coração: se tão somente eu tocar nas suas vestes, se tão somente eu tocar na ponta das suas asas. Ela conhecia essa figura de linguagem, que também é uma figura de linguagem usada na palavra de Deus. A gente tem essa figura de linguagem no Salmo 91:4, porque Deus te cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. Jesus, quando chega em cima do Monte das Oliveiras, que ele se depara com Jerusalém, e ele sabe que naquela semana ele seria crucificado, a Bíblia diz que ele chora em voz alta, e ele começa a lamentar sobre Israel, dizendo: ah, Israel, se tu conhecera o tempo da tua visitação, porque quisera eu te recolher como uma galinha recolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas. Ah, se tu conhecer o tempo da tua visitação, Israel. Então, essa figura é uma figura extremamente forte. Então, ela vem por detrás, porque ela queria fazer o que esses homens não se deram conta. Ela só queria tocar nas vestes de Jesus. E a Bíblia diz que quando ela tocou, Jesus estava passando com uma multidão. Quando ela tocou, Jesus parou e perguntou: quem me tocou? E alguém diz: mestre, tu está no meio de uma multidão, nós estamos num aperto aqui lascado, não tem como tu nem se mexer direito, tu quase nem consegue pisar no chão, a multidão meio que te arrebata, e aí você está perguntando quem te tocou? Ele disse: sim, é que alguém no meio da multidão me tocou com tanta fé, que arrancou virtude de mim. Quem me tocou? Aí a Bíblia diz que esta mulher, temendo e tremendo, que são os dois sinais daquele que toca em Jesus: temor e tremor, temor e tremor, temor e tremor. Qual a diferença, pastor? Temor na alma, tremor no corpo. Então não só o seu corpo tremia, mas a sua alma também tremia. E a Bíblia diz que ela se aproximou-se dele, se lançou aos seus pés. E lá a Bíblia diz que ela contou-lhe toda a verdade, tudo o que aconteceu. E Jesus olha para ela e diz assim: você já recebeu a cura para o corpo, agora eu vou te dar uma cura definitiva para a alma. Ele diz: minha filha, vai, a tua fé te curou. Não, vai, a tua fé te salvou.
E agora aquela mulher que chega temendo e tremendo, ela não só recebe cura para o corpo, mas ela também recebe cura para a alma. Toque em Jesus nessa noite. Dê um glória a Deus por isso. Aqueles homens poderiam ter tocado nele, mas o ignoraram completamente. A salvação estava a um toque deles, mas eles o ignoraram. Eles tinham conhecimento dos fatos, mas ignoraram o que esses fatos representavam. Como assim, pastor? Eles tinham conhecimento que ali tinha um homem sendo crucificado e morto. Ponto. Mas o que de fato estava acontecendo? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava morrendo pela humanidade. Para eles, aquele que estava morrendo ali, foi forçado à morte. Mas quem tem o conhecimento do que estava acontecendo, sabe que Jesus entregou a sua vida voluntariamente naquele dia. A Bíblia diz, Jesus dizendo, João capítulo 10, 17, ele diz assim: por isto o Pai me ama, porque eu dou a minha vida voluntariamente. Gente, Jesus morreu voluntariamente. Quem lembra de João 13,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus se deu voluntariamente. Gente, a Bíblia diz que quando Jesus estava no Getsêmani e eles foram prendê-lo, está lá em João capítulo 18, versículo 3, a Bíblia diz que Judas foi para o jardim do Getsêmani, porque Jesus que estava lá, a Bíblia diz assim, levando consigo um destacamento de soldados, para prender um homem que nunca pegou numa espada. A Bíblia diz que, além desse destacamento de soldados, que eram romanos, também foram com eles uma guarda completa, enviada pelos sacerdotes e fariseus. Sabe o que eles carregavam? A Bíblia diz, levando tochas, lanternas, armas e porretes, para prender um homem. E quando eles entram no jardim do Getsêmani, a Bíblia vai dizer, João capítulo 18, versículo 4, que Jesus sai de detrás das oliveiras, e quando Jesus se apresenta, Jesus pergunta para aquela multidão de gente com tocha, com porrete, com espada, com lança, com rede, para lançar sobre ele, com laços, com cordas, aquela multidão de gente, ele sozinho se apresenta e pergunta, a quem vocês procuram? Ao que um grita, nós procuramos a Jesus de Nazaré. Jesus olha para eles e se responde, sou eu. Pronto. Sou eu. Queridos, o sou eu ali é o mesmo de Êxodo capítulo de número 3. Quando Moisés pergunta para Deus, quando o faraó me perguntar, quem te enviou a mim? O que eu respondo? Deus respondeu para Moisés, diga para ele, o grande eu sou te enviou a vós. Então, o grande eu sou responde, quando sai a multidão e diz, a quem vocês procuram? A Jesus de Nazaré. Ele diz, eu sou. E quando ele diz eu sou, a Bíblia, não eu, diz assim, eles recuaram e bum, caíram para trás. Todos recuaram e caíram para trás. Sabe o que significa? Que era só Jesus ter feito o quê? Era só Jesus ter, perna para quem te quero, vamos correr. Mas não, Jesus continua parado e diz assim, viu, vamos nos levantar, porque é chegada a minha hora. Eu dou a minha vida voluntariamente. Não vai fugir, Jesus? Não, porque se eu fugir, dia 9 de maio de 2021, não terá um povo salvo glorificando o meu nome. Não fujo. Ele morreu por mim e ele morreu por você. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Então a cruz, gente, é um momento para ser lembrado. A cruz é um momento para ser ensinado. A cruz é um momento para ser engrandecido. E eu me preocupo.
Porque eu entendo pela palavra de Deus de 1 Coríntios, capítulo 11, o texto da ceia. E no texto da ceia, Jesus diz: todas as vezes que vocês se reunirem para comer e para se lembrar de mim, anunciais a minha morte até que eu venha. Então, todo mês nessa igreja, você já sabe, você vai sair de casa, e você vai vir aqui, e você vai ouvir uma palavra a respeito da morte de Jesus. Você já sabe. Se você está aqui há 1 ano, você já sabe. Se você está aqui há 10 anos, você sabe a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente faz exatamente o que Jesus manda fazer. Então, qual que é a preocupação, pastor? Que isso se torne comum. Que você já tenha ouvido tantas vezes que você já nem liga mais para isso. Que para você um culto como esse é um culto igual a todos os outros. Que para você ouvir falar de Jesus, aí fora alguém te pergunta, você fala: não, meu pastor fala todo mês. Isso aí é um assunto comum. E aí entra a indiferença, porque de repente a obra de Jesus está acima das nossas cabeças, mas a gente está no jogo da vida, querendo coisas que Jesus até pode nos oferecer, mas completamente aquém a realidade do seu sacrifício. Jesus morreu naquela cruz. Isso não é algo para criar em nós uma diferença, porque sempre houve e sempre haverá pessoas indiferentes, que são aqueles que sabem do amor de Deus, mas preferem ficar perdidos. São aqueles que sabem do sacrifício de Cristo, mas continuam vivendo em rebelião. São aquelas pessoas que entendem aquilo que eu estou pregando, mas preferem viver nos seus próprios pecados. Naquela cruz, eles preferiram a indiferença. E a profecia do Salmo 22 menciona o clima daquela crucificação. Ali acima da cabeça deles, o Filho de Deus, gente, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, entregando a sua vida pela humanidade. E sabe o que estava acontecendo embaixo? O salmista escreve, no Salmo 22:16, ele diz: os cães me rodearam. Era cachorro para todo lado, era uma confusão, era gente lançando sorte, era gente xingando. Ele diz: o ajuntamento dos malfeitores me cercaram, transpassaram as minhas mãos e os meus pés, todos os meus ossos poderiam ser contados, porque por causa do chicoteamento, toda a sua pele saiu, ossos ficaram à mostra. E ele diz: e enquanto acontecia isso, olha o que diz Salmo 22:18, repartiam as minhas vestes e lançavam sortes sobre as minhas roupas. Que é isso? No meio de um ambiente de caos, no chão ali, cachorrada passando para tudo quanto é lá, cachorro latindo, era cachorro brigando, era no meio de tudo aquilo, eles fizeram uma rodinha e falaram: vamos jogar? Vamos ver quem é que fica aí com a túnica do homem aí, porque é o seguinte, lá na fortaleza de Antônia, onde ele foi julgado por Pilatos, colocamos uma túnica sobre ele para debochar dele, dizendo que ele era rei. Mal sabiam eles que era profético, porque Jesus é o rei dos reis. Então vamos pegar essa túnica aqui, ó. Faz o seguinte, enquanto ele está morrendo aí, vamos lançar sorte, vamos jogar moeda, vamos jogar o dado, sei lá, vamos fazer alguma coisa, vamos tirar na carta, vamos jogar aqui. Gente, a cruz de Cristo foi feita por mim e por você. Que você não seja nessa noite pego como alguém que está no jogo da vida e não se dá conta daquilo que Jesus fez e está escancarado acima da sua cabeça. Eles se ocupavam das coisas aparentes. Como assim, pastor? Eles queriam as vestes, mas não queriam o Jesus, dono das vestes. Eles queriam ganhar o jogo. Ah, se eles tivessem entendido que a rejeição do Pai, para aquele momento, quando o Pai vira o rosto, foi para que nós não fôssemos rejeitados. Gente, Deus, quando o pecado é posto sobre Jesus, o meu pecado, o seu pecado é posto sobre Jesus, Deus vira o rosto para o pecado, e quando ele vira o rosto, o Filho grita na cruz: Deus meu, por que me desamparaste?
A Bíblia diz, o salmista escrevendo diz que Deus, ao ver o filho morrer na cruz, ele monta nas asas de um querubim e ele rodeia a terra com a sua dor, e debaixo dos seus pés estavam as trevas que desceram sobre a terra, por causa do pecado da humanidade que foi depositada sobre Jesus, e o pecado fez com que, pela primeira vez, aquele que vivia em eterna comunhão, pai e filho, agora o pai é obrigado a se virar. A Bíblia diz, gente, que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Quando você vai em Israel, você descobre que todas as vezes que um judeu recebe a notícia repentina da morte de um filho, a primeira coisa que ele faz, toda vez que um filho de um judeu morre, o pai daquele filho, coloca as duas mãos na gola das suas vestes, as duas, e rasga a roupa, de alto a baixo. Ele representa com isso o seu coração sendo rasgado de dor. E quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou de alto a baixo, a dor do pai pelo filho que havia morrido, e tinha gente jogando sorte, para ver quem ficava com a roupa. Tem muita gente jogando por aquilo que Jesus pode oferecer, mas não está nem aí por aquilo que Ele já fez por nós. Quem entendeu isso até aqui, diga amém. Muitas coisas hoje, gente, relacionadas a Jesus, a gente se envolve com muitas coisas relacionadas a Jesus, mas não com Jesus. Tem uma porção de gente atrás de ritos religiosos, tem uma porção de gente atrás de sistemas litúrgicos, de como se aproximar de Deus, que apontam do alto dos seus pedestais de arrogância, igrejas, ministérios, pastores, fazem checklist de igreja. Espera aí, deixa eu ver aqui qual que é a melhor igreja para mim, o que ela tem para me oferecer, como é que é essa igreja, o que ela tem para meus filhos, como é que é a recepção, como é que não é, faz um checklist da igreja, envolvidos com as coisas que até estão relacionadas com Jesus, mas não estão nem aí para aquilo que de fato é importante. Jesus morreu pelos meus e pelos teus pecados. São pessoas que não conseguem viver a palavra de Deus. O texto, né, daqueles que nós devemos, bem-aventurados, né, quando a gente se alegra com os que se alegram, e choram, e a gente chora com os que choram. Eu acho esse versículo um dos mais impressionantes. Você sabe por quê? Porque é muito fácil, gente, chorar com quem chora. É fácil. É fácil. Se você falar para mim que você está numa pior, é fácil dizer para você, ô meu irmão, vem aqui, deixa eu te dar um abraço. O que você está precisando? Vou ver o que eu faço. É fácil chorar com os que choram. Agora é quase impossível se alegrar com quem está se alegrando. É fácil chorar com aquele que está passando a necessidade, mas é quase impossível se alegrar com aquele que comprou um carro novo. Porque junto com a alegria vem o quê? A inveja. Vem a raiva. Vem um coração mau. Querido, chore com os que choram. E em nome de Jesus, se alegre com aqueles que estão se alegrando. Se alegre, se alegre, se alegre. A gente tem grupos aí de oração. Coloca lá no grupo de oração. Irmãos, estou morrendo. Você vai ter 170 mãozinhas lá. Coloca lá no grupo. Irmãos, comprei uma casa. 2 colocam um joinha, mas por trás dizendo assim, botou lá só para se aparecer. Está na hora da gente chorar com os que choram, e isso a gente faz muito bem, mas está na hora de nós avançarmos como igreja e se alegrar com aqueles que estão se alegrando. Está na hora. Queridos, eles entram no jogo pelas vestes, eles querem as roupas.
Eles querem o que está ligado a Jesus, mas não querem Jesus. Por isso que digo que é mais fácil um pecador convicto entregar a sua vida para Jesus do que um religioso legalista. Porque o religioso legalista está preocupado com a túnica, se vai ficar para ele ou para outro. Mas ali acima das suas cabeças, tinha um perdido convicto, dizendo para Jesus: "Oh Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso." O nosso coração tem que ir em direção ao Senhor. Eles foram descuidados com a veste. Você sabe por quê, gente? Tem um mistério nisso aqui. Então redobre a sua atenção agora, eu estou quase terminando, mas redobre a sua atenção. Deus vestiu o homem. A Bíblia diz, gente, que quando Deus criou o homem, Adão e Eva, eles andavam nus. A Bíblia vai dizer, não eu, Gênesis 2:25, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e diz assim, e não se envergonhavam. A Bíblia vai dizer, gente, que quando o pecado entra no mundo, quando eles comem do fruto da árvore que o Senhor havia dito que não comessem, e o pecado entra neles, a Bíblia diz assim, a primeira coisa que a Bíblia diz a respeito do pecado, diz assim, no versículo 7 do capítulo 3 de Gênesis, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Quando, antes do pecado, o homem tinha 100% do seu intelecto. Isso é tão verdade que Deus diz para o homem assim, coloque nome em todas as criaturas. O intelecto do homem, gente, era 100% do seu intelecto. Só para vocês terem uma ideia, uma pessoa comum usa 5% do seu intelecto. Uma pessoa inteligentíssima, 9%. Albert Einstein, 12. Adão tinha 100% do seu intelecto. Quando o pecado entra no mundo, ele perde o poder de aceleração e de raciocínio. Tão visivelmente, que a Bíblia diz que quando eles ficaram nus, o que eles fizeram? Eles coseram folhas de figueira. Para quê? Porque quando cozinha a folha, ela fica molinha. Porém, eles fizeram para si aventais. Porém, quando a folha seca, ela esfarela. Então, o primeiro plano do homem é um plano de alguém que não pensa direito. E eles fazem os aventais, e os aventais secam e esfarelam. E aí Deus, na viração do dia, entra no jardim e pergunta para eles, para Adão, Adão, onde estás? Qual é a primeira coisa que Adão responde? Eu ouvi a tua voz no jardim e me escondi, porque estou nu. E Deus olha, quem te disse que tu está nu? Acaso comeste do fruto que eu disse que não deveria comer? Aí o segundo aspecto do pecado. Qual que é o segundo aspecto do pecado? Colocar a culpa no outro. Aí Adão diz assim, ó, não quero falar nada não, viu? Foi a mulher que tu me deu. Aí Eva faz assim, olha a mão de Adão e diz assim, ó, não quero falar nada não, hein? Foi a serpente aqui, ó. Aí o diabo mata no peito e diz, fui eu mesmo. Destruí a raça humana. O pecado entrou no mundo. E aí? Aí olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Deus, então, vai cobrir a vergonha do homem, a vergonha pelo pecado. E a Bíblia vai dizer em Gênesis 3:21, fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles. A pele vem de um animal. Então teve o primeiro sacrifício de um animal, sangue foi derramado, para que a pele fosse tirada e cobrisse o pecado do homem. Precisa explicar, não? Ali estava claro,
O pecado do homem só pode ser coberto não por ele mesmo, porque o que ele faz são folhas de figueiras cozidas. O seu pecado logo aparece, mas com o sacrifício vicário, então a pele é tirada, ou seja, morre esse para cobrir aquele. O pecado é coberto. Por isso, Jesus na cruz do Calvário, morreu para cobrir os meus e os teus pecados. Adão é um cabeça de raça. Que cabeça de raça é esse, pastor? Um cabeça de raça caída. Por quê? Porque quem nasce, nós somos filhos de Adão, por natureza. Então o pecado habita em nós. Por isso que Davi diz, em pecado me concebeu minha mãe. A Bíblia diz então que nós viemos dessa cabeça de raça. Mas Jesus, Paulo explica em Coríntios, é o segundo Adão. Agora existe um segundo cabeça de raça. E aí você pode dizer, como que eu faço para mudar, pastor? Como que eu faço para sair da condenação de Adão, para vir para a bênção de Jesus? Só tem um jeito, nascer de novo. E quando a gente nasce de novo, então agora, Ele passa a ser o nosso cabeça de raça, entregou a sua vida por nós, porque aquilo que Deus gerou no jardim, o diabo degenerou em Gênesis 3, Jesus em João 18, regenerou. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Quem pode dar um glória a Deus mais alto por isso? Deus encobriu a vergonha dos homens, mas os homens impuseram a sua vergonha em Jesus naquela cruz. Jesus teve a sua nudez descoberta, para que nós fôssemos vestidos. A cruz, gente, é uma troca. O Filho de Deus assumindo o meu lugar, para que o homem fosse feito Filho de Deus. João 1,12, dá vontade de comer de colher, parece sobremesa, tão maravilhoso que é. Diz assim, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A nudez de Cristo foi para que nós fôssemos cobertos. Tiago 5,20, aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Queridos, as nossas vestes para Deus, a nossa justiça, não passa de trapo de imundícia. Isaías 64:6, toda a vossa justiça não passa de trapo de imundícia. A nossa justiça não é nada. Você está preparado para ouvir o que é trapo de imundícia? Vou falar rasgado aqui para você. O trapo de imundícia nada mais é do que todas as vezes que uma mulher hebreia, entrava no seu ciclo menstrual, ela era considerada imunda, por causa do sangue que saía do seu corpo. Homem nenhum podia tocá-la, porque ela era considerada imunda naquele período. E aí, o que acontece é que, naquela época, não existia absorventes, e as mulheres usavam panos, e esses panos sujos de sangue, eram considerados terrivelmente imundos, e por isso lhes eram dado o nome de trapo de imundícia. Tamanha a imundícia que era levado para fora do arraial e queimado, era isso que era feito. Isso é trapo de imundícia. Aí Deus vem e diz assim, toda a vossa justiça humana não passa, nunca passará de trapo de imundícia.
nunca passará de trapo de imundície. Então, como, pastor, eu faço? Aí aqui entra o que eu mais amo. Aí Jesus te encontra, Jesus assim, dá licença, deixa eu tirar esses trapos de cima de você. Tirou, não tem que queimar? Tem sim, o Espírito Santo já está lambendo no fogo. Toda imundícia está sendo queimada. Vem aqui, meu filho, deixa eu te colocar debaixo do chuveiro. Ele liga o registro, o chuveiro da graça começa a dar banho na gente. Toda a nossa imundícia vai pelo ralo, e do ralo vai para o mar do esquecimento. Você está limpo, meu filho? Estou, não sei, parece que eu já fui regenerado. Mas não é só isso não. Vem cá, deixa eu colocar, deixa eu colocar. Volta em Gênesis. E Deus fez para o homem peles, roupa de peles, e os vestiu. Isso é uma obra de quem? Do Pai para nós. Então nós tomamos o banho debaixo do chuveiro da graça, somos regenerados, e agora não é a nossa veste, não é o nosso trapo de imundícia, não é a nossa justiça. A Bíblia vai dizer então que Ele nos veste. Não, vou ler o versículo. E se tu não der glória a Deus, eu vou jogar esse copo em você. Agora eu vou jogar. Isaías 61:10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. Não é igual gol, quando tem gol lá no Maracanã, não, você não está entendendo. Porque não move só aquela alegria momentânea, é algo que vai muito além disso, gente. Regozijar-me-ei muito no Senhor. Aí ele continua e diz: a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, e cobriu-me com um manto seu de justiça. Só os remidos glorifiquem o santo nome do Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Não é trapo de imundícia não, gente. É roupa de salvação, é manto de justiça. Portanto, se você recebeu do Senhor as roupas de salvação e foi coberto pelo manto da justiça, então você pode nessa noite se alegrar comigo, porque o grande sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, entra nesta noite oferecendo pão e vinho para cada um de nós, porque a vitória já foi conquistada naquela cruz. E se você não é indiferente com isso, então você se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração por você nessa noite. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Levante a cabeça. Logo acima do jogo da vida, das tuas preocupações, das coisas que você considera importantes para o momento, existe um Deus que morreu por nós. Amanhã é segunda-feira e o jogo da vida está no tabuleiro. Você vai correr, você vai lançar sorte, você vai tentar tantas coisas. Mas hoje aqui eu estou chamando a sua atenção. O diabo faz de tudo. Coloca os cachorros para latirem, coloca a gente para gritar, coloca a gente para xingar, vira aquela salada e faz você só olhar para o próprio umbigo, para a própria vida e dizer:
o que eu faço aqui para me dar bem no meio dessa bagunça que está isso? Como é que eu faço para me dar bem aqui? Como eu faço para me dar bem? E alguém logo acima da sua cabeça está dizendo: olha para mim, olhai para mim e sereis salvos. Assim como a serpente foi levantada no deserto, e quem olhava para ela era salvo, o Filho do Homem foi levantado no madeiro, e todo aquele que olhar para ele será salvo. Levante os seus olhos um pouco acima da sua vida e olhe o que Jesus fez por você. É difícil, quase passa desapercebido. Isaías, escrevendo sobre a cena da cruz, ele diz: ele era o mais desprezado. Ele escrevendo, ele diz: ele era o mais rejeitado entre os homens. Ele era um homem de dores, experimentados no trabalho. Os homens escondiam o rosto dele. Ele era desprezado. Aí diz assim: não fizemos dele caso algum. Mas independente da nossa reação diante da cruz, ele continua cumprindo o seu propósito. Então Isaías diz: no meio desse caos, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. A gente olhava para ele e reputava ele como um aflito no meio de um caos, um ferido de Deus, um oprimido. E aí Isaías diz: realmente ele foi ferido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados, pastor, eu estendi a mão e toquei na ponta das suas asas. O sol da justiça trará cura nas suas asas. Eu fui alcançado. Pastor, essa palavra é uma loucura. É mesmo? É loucura mesmo. E Paulo sabia disso, escreveu 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura só para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É verdade, eu não merecia, não existe nenhuma glória minha na cruz, e a prova disso é que eu fui escolhido. Paulo escreve e continua, ele diz assim: porque Deus escolheu mesmo as coisas loucas desse mundo só para confundir as sábias. Deus escolheu as fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis e as desprezíveis e as que não são para confundir as que são, para que ninguém se glorie. Eu não estou aqui porque eu sou bom, gente. Como Paulo escreveu, dos homens eu fui o maior pecador, mas pela sua graça sou o que sou. Eu não estou aqui porque eu sou bom não, gente. Aí ele termina dizendo: mas vocês não, vocês são dele. Vocês são do Pai em Cristo Jesus, o qual para nós Deus fez dele, escute, sabedoria, justiça, santificação e redenção, porque está escrito: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Não existe glória sua na cruz. Nós estávamos lá embaixo jogando. E às vezes eu tenho uns particular com Jesus assim que, olha, não é fácil. Não é fácil. Às vezes eu entro num processo de oração sincera tão grande com Jesus, e esses dias eu disse para Jesus assim: Senhor, comecei a chorar compulsivamente,
E eu disse: Jesus, me ajuda. Se eu estivesse lá na crucificação, eu ia dizer sem dúvida nenhuma que os sacerdotes, os fariseus estavam certos só por causa da roupa que eles estão usando. Eu ia te olhar com desprezo. Esses dias eu disse: Jesus, eu acho que no meio daquela confusão, talvez eu fosse um daqueles que ia estar jogando sorte. Eu disse para Jesus: Senhor, eu te amo tanto, porque apesar de eu confessar isso para ti aqui agora, nesse momento, eu ouço a tua voz dizendo: olha para mim, toca na ponta das minhas asas, e eu te curo, eu te saro. Olha para mim e serei salvo. Desce do pedestal da tua justiça, daquilo que você acha de igreja, da tua religiosidade, das coisas que você gosta, das coisas que você santifica por conta própria. Desce, 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 porque você está no meio de um jogo que até alguma coisa de Jesus pode ser o assunto, mas não é Ele. Ele está acima. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não se arrisque por coisas que não são eternas. Não jogue com coisas que são eternas. Não jogue, não jogue, não jogue, não jogue. Porque em Jesus, gente, assim como Abraão, nós já recebemos a vitória. Nessa noite Ele está aqui entregando a sua obra para nós. Nós somos mais do que vencedores. Quem entendeu isso, diga amém. Vou terminar com Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu tenho certeza, eu também tenho, Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem demônios, nem enfermidades, nem presente, nem futuro, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Coloque a mão no seu peito e diga comigo: sem Jesus. Vamos de novo. Coloque a mão no seu peito e diga: sem Jesus eu não posso vencer. Confiando nele, eu não posso perder. Oh, aleluia.